Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje falaremos um pouquinho a respeito de divisão dos poderes. Você vem comigo? Vamos lá. Bom, para início de conversa nós temos que saber aí da onde isso veio. Então quem criou, quem propôs essa questão de divisão de poderes? Foi esse cara aí que você está vendo, ou vai ver daqui a pouco, está aí, né? É o Montesquieu. Ele é um francês nobre, né? Ele foi um nobre, ele viveu sob um regime diferente daquele que você está vivendo. Ele viveu sob um regime absolutista, né? O rei tinha todo o poder na mão dele, podia fazer o que quisesse, né? Ele tinha toda a autoridade e ninguém fiscalizava o rei, ou mandava no rei, ou punia o rei, né? Nem passava pela cabeça de ninguém fazer isso. E ele via que isso aí era prejudicial à sociedade. Ele via que, às vezes, né, a vontade do governante não era o melhor para a sociedade. Até o governante, às vezes, ele se arrependia do que ele fazia, mas aí já estava feito, né? Já estava o estrago feito. Então, ele viu que a melhor solução era dividir o poder. Dividir o poder em três. A proposta dele veio uma divisão em três, né? Aqueles que faziam as leis, né? Haveria um poder só para fazer as leis, haveria um outro só para executar as leis e um outro para julgar. Então você tem ali o legislativo que faz as leis, você tem o executivo que executa as leis, né? Grosso modo dizendo, e você tem o juiz, né? Caso alguém não cumpra a lei, vai parar na mão do juiz. Então ficou aí dividido o poder dessa forma, né? Essa foi a proposta do Montesquieu. A ideia, como eu falei, era diminuir ou limitar o poder do rei, né? Todo o poder na mão de uma pessoa só. Se ele cometer um erro, ele faz um estrago tremendo na sociedade, né? E ele sugere que seja feito um conjunto de leis para que a sociedade pudesse ser organizada. Esse conjunto de leis tanto diria como seria essa divisão, quem ficaria com qual encargo, né? Qual poder teria qual encargo, como também faria as leis que iriam reger toda a sociedade, né? Então a ideia era essa. E essas leis seria, né, esse conjunto de leis seria a autoridade máxima. Não haveria um poder ou uma pessoa como autoridade máxima, mas a lei sim que seria essa autoridade. Bom, então como é que seria essa divisão? Vamos falar um pouquinho aí sobre a função de cada poder, né? De modo geral, né, isso aqui também, isso está em todos os países que adotam esse sistema. Então a maioria dos países aí ocidentais, né, eles têm essa divisão do poder aí, né, com algumas variações, mas seguem essa cartilha do Montesquieu. Então está aí o executivo, ele tem a seguinte responsabilidade, ele vai colocar as leis em prática. Então a lei foi feita lá no legislativo e ele que vai pô-las em prática. Por exemplo, você tem a lei de educação, né, foi feita lá pelo legislativo, né, os deputados, no nosso caso, fizeram essa lei, e ele passa isso para o executivo vai executar a lei. Então ele vai fazer escolas, ele vai organizar as escolas, ele vai estabelecer lá os princípios pedagógicos, isso tudo vai sair lá do executivo. Tem um MEC, né, Ministério da Educação e Cultura, que vai ser responsável por isso, né? Você tem as leis de trânsito também, né, de forma geral. O Código de Trânsito ele vem de lá também, né? Ministério dos Transportes, ele vai fazer isso, né? Tem um ministro para cuidar dessas coisas. Você tem a fiscalização também, né? Então você tem polícia, por isso você tem polícia, né? Polícia Federal, o nome já fala, Polícia Federal, né? O executivo ele vai ser responsável por isso. Lembrando que nos estados também nós temos o executivo, que é o governador, e nas cidades é o prefeito, né? Então, todo mundo a seu nível tem as suas responsabilidades. Essas responsabilidades vêm lá de cima, né, de Brasília, e ela vai sendo distribuída, né, e reorganizada quando ela chega no Estado, quando ela chega no município, né? Você deve ver aí algumas coisas com relação a isso na sua cidade, no seu Estado. Bom, uma outra função do Poder Executivo é cuidar dos recursos públicos. Então, o orçamento, de acordo com, né, a arrecadação de impostos, ele é votado, quanto você pode gastar. Quem faz isso é o legislativo. O orçamento do ano que vem vai ser tanto, né? E o executivo fica com a responsabilidade de gerenciar esses recursos. Ele não pode, por exemplo, gastar mais do que arrecadou. Tem lá a verba destinada à educação, ele não pode gastar mais que isso. Além de não poder gastar mais que isso, ele tem que empregar bem esses recursos, né? Tanto na área de educação como em qualquer outra área que ele receba recurso, né, para poder administrar ou empregar esses recursos. Isso é a responsabilidade dele, do executivo.
Bom, então vamos prosseguir. Você tem aí agora o legislativo, né? Como eu falei, o legislativo ele faz as leis, ele é responsável pela produção das leis. O legislativo normalmente não é uma pessoa, né? É um grupo de pessoas que representa a sociedade. No nosso caso, é assim. Nós estamos no governo representativo, né? E esses deputados, eles representam os seus eleitores. Pelo menos deveria ser assim. Então ele deveria fazer leis segundo ou de acordo com a demanda social. Né? Então ele está ali representando ali os eleitores dele, né? O grupo dele, a ideia dele, o partido dele. O partido ele tem uma visão social, né? Às vezes você se encaixa numa visão social de determinado partido, às vezes de outro, então você vota nos seus deputados. E de acordo com as eleições, aqueles deputados, né, mais ou menos, vão influenciar na formação, na execução e na produção dessas leis. A ideia é essa. Não é? Então eles fizeram as leis. Existe um dispositivo também que a gente chama de medida provisória. A medida provisória é uma lei feita pela Presidência da República. Então você deve ter ouvido, às vezes, no noticiário, no jornal, né, na TV, ou, né, leu em algum lugar, a medida provisória da Presidência da República tal, é uma lei também. Só que é uma lei provisória, é uma medida provisória, né, normalmente de caráter urgente, ele tem que ser feita para colocar em prática uma coisa que já é uma demanda, que todo mundo sabe que é uma demanda, só que não foi votada ainda, não passou ainda pelo Legislativo e tem que passar. Por exemplo, está previsto o aumento do salário mínimo, né, na virada do ano, 1º de janeiro, tal, tem lá. Então todo mundo sabe que vai ter aumento, todo mundo já sabe qual é o valor. Então o presidente, antes até da votação, ele faz uma medida provisória, autorizando o pagamento desse aumento. E depois isso vai ser votado. Mas já tem um acordo. Isso já sabe que vai acontecer assim, todo mundo já sabe. Ele não pode fazer uma lei em que ele não tenha certeza de que vai ser aprovada. Olha só, tá vendo? Se ele fizer alguma coisa absurda, né, o legislativo pode vetar. Eles têm o direito de veto. Olha, não pode fazer isso. Né? Por outro lado, se o legislativo fizer alguma coisa que contraria muito princípios que estão sendo seguidos pelo executivo, o executivo também pode vetar algumas leis. Né? Ele tem o direito de veto. Isso é desgastante entre os dois, né? Cria um clima difícil entre executivo e legislativo. Né? Não é bom que um fique vetando ou parando, né? Limitando aquilo que o outro faz. O ideal é que eles entrem em um acordo, ok? Né? O poder foi dividido para limitar o poder do governante, mas não é para atrapalhar o bom andamento do Estado. Ok? Então vamos prosseguir. Você tem aí agora o judiciário. Olha aí. Judiciário. O judiciário, você já sabe, né? É juiz. Óbvio, né? Então ele vai fazer ali, julgar. O juiz, na verdade, muita gente confunde o poder judiciário. O judiciário, ele não pode intervir nos outros poderes, a não ser que esteja havendo alguma coisa fora da Constituição. Então você tem hoje o Supremo Tribunal Federal, tá aí em Brasília, fica lá, e ele tem o título de guardião da Constituição. Então se tiver alguma coisa fora da Constituição, lembra que eu falei que a Constituição é lei máxima? Se tiver alguma coisa fora da Constituição, ele é obrigado a intervir. Hoje a gente vê o nosso judiciário se metendo em coisas que talvez não fosse da alçada dele. Mas ele tão somente tem que guardar a Constituição. Sabe por quê? Porque o juiz, ele é passivo. O juiz, ele tem que ser passivo. É um poder passivo, ele não é ativo. Quem é ativo? O ativo é o executivo. Né? O legislativo, ele é mais ou menos ativo, porque ele faz as leis. Né? Ele fiscaliza também, né? O presidente, tá? o executivo, ou o governador. Ele é mais ou menos, mas não é muito. Mas quem é o ativo é o executivo. Né? O judiciário é passivo por quê? Porque caso dê errado, caso alguém não cumpra a lei, caso alguém não faça o que tem que fazer segundo a Constituição, segundo a legislação, segundo, né, o Código de Trânsito, segundo o Código Penal, aí vai parar na mão dele. Ele vai julgar segundo a lei. Por isso que ele é passivo. Né? Uma vez perguntaram a um juiz numa cidade, falou, olha,
falaram com o juiz a respeito de um problema que estava acontecendo com os adolescentes. Nas ruas, né? Muita gente andando com aquela bis, antigamente, assim que saiu a bis naquela moto, né? Não precisava de carteira, e muitos adolescentes andando para cima e para baixo, e havia muito acidente. E aí comentaram que o juiz, seu juiz da cidade, o senhor pode fazer alguma coisa? Ele falou, eu não posso fazer nada, porque eu sou passivo. Eu só posso fazer quando um jovem desse ocorrer um acidente com eles, e aí a polícia vai pegar, vai prender, vai mandar para a delegacia, e o caso vem para mim. Aí sim eu vou julgar, mas eu não posso ir lá e mexer nesse negócio, porque isso aí é a cargo da prefeitura, isso é a cargo do Estado. Entendeu? Então ele não é ativo. O judiciário ele fica no canto dele, até que chegue alguém para ele julgar. Né? Então tem essa divisão. Se você respeitar, dá certo. Agora, se você não respeitar, dá errado. Bom, e o judiciário também é responsável pelo pleito eleitoral, ele que cuida das eleições. Não é? Ele também faz isso. Né? Nós, na nossa eleição, nós temos aí o voto, a gente vai falar sobre isso também, né? Daqui a pouco, é o voto direto e universal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Né? Então, o judiciário ele vai organizar isso aí. Né? Nosso modelo é um modelo majoritário, ou seja, para presidente da República, pelo menos para o Executivo, quem tem a maioria dos votos ganha as eleições. Não é? E você tem um voto proporcional. O voto proporcional está mais ligado ao legislativo. Por exemplo, eu sou do partido X. Né? O meu partido tem 5 candidatos. Todos eles, 4 candidatos tiveram poucos votos, mas um teve voto de sobrar para tudo quanto é lado. Ele ganhou com muita vantagem. Né? O que acontece? Né? Aqueles 4 que não tiveram votos suficientes são eleitos por causa do voto de um. Então vai os 5. É o voto proporcional. Então um só teve 1 milhão de votos e os outros 4 tiveram 10, 15, 20, 30. Por causa daquele 1 milhão de um que foi mais votado, ele leva os outros. Tem vários deputados lá que foram levados lá para dentro e a pessoa nem conhece. Falou, quem é esse cara aí? Quem votou nele? Ninguém. Mas ele, né, teve lá, né, ele foi eleito por causa do voto proporcional. Foi uma proporção. Né? O partido teve muitos votos e sobrou, então ele distribui. Tipo assim, distribui lá para todo mundo ficar contente. Né? É mais ou menos isso. Não sei se é justo ou injusto, né? Você ter lá uma pessoa que o povo não quis votar, mas é assim que funciona. Né? Eu voto proporcional, melhor, não é promocional, não é proporcional. Né? E o voto majoritário que eu falei, quem tem a maioria vai. Quem não tem, não vai. Tá ok? Mas daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho a respeito disso. Bom, você tem aí um princípio também, né? Surgindo aí com esse cara, Montesquieu, que inventou esse negócio de divisão de poderes. Esse princípio é interessante, né? Se você fala que o país tem que ter uma Constituição, o Estado tem que ter uma Constituição, né? E essa Constituição que vai reger como vai funcionar o governante, o poder, né? Eles chamam isso de contratualismo. Por quê? A Constituição é como se fosse um contrato entre a sociedade e o governante. Porque se o povo emana, melhor, se o poder emana do povo, não o povo emana da lei, né? Mas se o poder emana do povo, é razoável, né, que haja um contrato, é como se você estivesse contratando o governante. É mais ou menos assim que funciona. Né? A Constituição, né, prevê um contrato com o governante. Então, ele foi eleito, né? Você chamou ele para trabalhar, ele foi eleito. Então, ó, o contrato está assinado. Né? Caso você não consiga cumprir as partes do contrato, que é aquilo que está na Constituição, você pode sair, o governante pode sair. Tem várias formas do governante sair. Né? Você tem aí um negócio chamado impeachment, já ouviu falar disso? De vez em quando fala isso aí na TV, né? Vamos fazer um impeachment, tá? Vamos tirar o governante, coisa e tal. Porque ele não cumpriu com aquilo que deveria cumprir. Então isso é uma segurança também, né, para a população, para ele não fazer aquilo que ele bem entender no governo, na gestão dele. Né? Então é um contrato, é visto como contrato a Constituição. Né? Ela prevê um contrato. As eleições é como você contrata, é o ato do contrato desse governante, tá ok? Você tem um princípio aí também, outro princípio, é o constitucionalismo. Já fala, o nome já fala, né?
Constituição. Então você vai constituir um conjunto de leis, né? Esses são os princípios aí, né, dessa proposta do Montesquieu. Né? Então, constitucionalismo. Então você vai ter um conjunto de leis, vai constituir um conjunto de leis para que ela seja a autoridade máxima do país. Então a ideia é essa. Né? Por isso que você tem a Constituição. Constitucionalismo. Você vai ter um conjunto de leis. Tá ok? Bom, né? O Brasil é governado por uma república federativa. O que é isso? Você tem ali vários estados, não é? Você tem o governo federal, que coordena vários estados. Junto, o estado deveria ter uma certa independência. Quando você fala estado do Rio de Janeiro, estado de São Paulo, é porque eles têm certa autonomia, certa independência com relação à gestão que eles vão fazer, não é? Obviamente que essa independência, essa autonomia pode ser muito grande ou pode ser pequena. Isso depende tudo de como você vai fazer a Constituição. Então tem algumas constituições que elas dão espaço para os estados. Na Constituição Federal, né, ela dá bastante liberdade. Algumas sim, outras não. O Brasil não dá muita liberdade. Por exemplo, os Estados Unidos, né, a Constituição americana, né, federal, né, do governo federal, ela dá bastante espaço aos estados. Né? Então os estados podem fazer leis lá, né, bem diversificadas. Tem estados, por exemplo, que têm pena de morte, tem outros que não têm. Né? E eles são bem independentes. Eu já vi casos assim de alguém cometer um crime num estado e correr para o outro, porque a polícia não poderia passar para o outro lado. A lei do outro lado garantia, né, o Estado, né, depois que ele cruzou a fronteira do Estado, a polícia de um Estado não pode cruzar para poder prender ele, e a lei lá é diferente. Ele tem isso, né? Mas aqui não é assim, aqui é diferente um pouquinho. Né? Aqui tem menos autonomia. Então, a Constituição do Estado tem Constituição também, né? Mas ela não pode ferir nenhum princípio da Constituição Federal. Alguns estados, né, fazem a Constituição estadual quase que uma cópia da Constituição Federal. Né? O nosso sistema, legislativo é bicameral. Então o que é bicameral? Ele tem duas câmaras. Né? Você tem o Senado e você tem a Câmara dos Deputados. Né? O Senado é menor, tem 80, se não me engano, 80 senadores, né? Tem aí, acho que são 2 por estado, alguma coisa assim, e você tem os deputados, né? que são 513, se não me engano, tem uma quantidade boa aí por estado, né? Todos eles têm que sair dos estados, né? Cada estado tem um número de vagas definido ali, né? Que vão compor essas duas câmaras. E o que acontece aqui? Como é que funciona isso? Então, quando os deputados eles fazem uma lei, né, tem uma proposta de lei, essa lei essa proposta tanto pode sair dos deputados federais, pode sair do Senado, ou pode sair também como proposta do governo federal, né, do Executivo. Então sai uma proposta, né, é apresentada uma proposta, essa proposta ela tem que ser votada nas duas casas. Então saiu a proposta, por isso que demora às vezes sair uma lei. Sai uma proposta, por exemplo, sobre educação, né? Está sendo votada aí o novo ensino médio, digamos. Essa proposta tem que ser votada aqui na Câmara dos Deputados. Depois de votar, eles fazem diversas emendas e tal, né? Alterações para todo mundo votar e, né, estar em comum acordo com todas as filosofias, as ideologias. Ela vai para o Senado. Aí chega no Senado, se tiver alguma alteração, volta para votar de novo na Câmara dos Deputados. E se tiver alteração de novo, volta para lá. Tem que votar nas duas da mesma forma, sem nenhuma alteração, e ser aprovada, com 2/3 dos votos. Então você vê aí, né? Não, se eu não me engano, no Senado é 1/3. Não, 1/2, né? 50%. Né? É mais ou menos isso. Né? É um processo complicado, né? Mas você vê que, pelo menos, dá espaço para uma discussão bem ampla, né? Qualquer lei que seja colocado em plenário. Plenário é o local onde eles fazem a votação. Né? Quando essas duas casas se reúnem, né? Quando vai fazer a Constituição, por exemplo, essas duas casas se reúnem, todo mundo vai lá para a Câmara dos Deputados, que é maior, né?
e faz uma votação só. Quando essas duas casas se reúnem, você chama de Congresso Nacional. Olha, os deputados e os senadores se reuniram lá na Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional está reunido, né? Quando vota separado, são câmaras, são plenários diferentes. Foi? Né? O nosso sistema de voto é o voto censitário. Não, melhor, o nosso sistema de voto é o voto universal, né, o censitário. Né? E qual é a diferença para o voto censitário? O voto censitário é aquele que você não vota direto. Nosso voto é universal e direto, então você vota direto, todo mundo vota. Né? O voto censitário é feito uma eleição em duas fases. Né? Você escolhe quem vai votar. Você escolhe um colégio eleitoral para votar e eleger seu governante. Né? Os Estados Unidos é assim, né? Voto direto. Então a população vota escolhendo um colégio eleitoral. Tem várias formas de você colocar os candidatos para esse colégio. Né? O cara pode ser, só pode ser do colégio eleitoral quem tem curso superior, quem tem grana, quem tem muito dinheiro. Tem várias formas. Quem faz o curso X ou Y, Z, né? Você vai formar um colégio por algum critério. Né? Aqui no Brasil já foi assim, era por dinheiro. Quem tinha dinheiro poderia votar, quem não tinha, né? Era mais ou menos assim na época do Império. Mas aí passou, depois da República, passou para voto universal. Né? Então você vota diretamente. Né? Voto universal, todo mundo vota, direto para o governante. Voto censitário não, você escolhe um colégio, a população escolhe um colégio eleitoral, né? Algum grupo de pessoas, e essas pessoas vão votar de novo para escolher o seu representante. Tá, ok? Então é isso, né? É só uma ideia aí a respeito de divisão de poderes, né? Como funciona o sistema. É claro que tem muito mais para aprender, mas é só para você ter uma noção, né, do sistema de poder em que você faz parte. Então até a próxima, fique com Deus e um abraço.